A história da igreja é marcada por vários homens que Deus levantou para fortalecer a sua igreja. E muitos desses homens nós iremos falar nessa série de vídeos aqui no nosso canal. Então se prepare, pegue a sua caneta e o seu papel e venha comigo aprender sobre a história da igreja. Os pais da igreja, eles foram influentes teólogos, mestres e professores da igreja primitiva. Muitos deles até eram pastores, bispos nessas devidas igrejas. Os seus trabalhos acadêmicos foram considerados como doutrinas ou ensinos doutrinários pelos séculos posteriores. Do século II ao século VII depois de Cristo, a gente tem eles aparecendo na história. E este é um período que nós chamamos e é conhecido por todos nós como o período da patrística. A tradição acredita que os pais da igreja tiveram uma interpretação correta das escrituras, assim combatendo as heresias, os erros doutrinários do seu tempo. Depois do Novo Testamento, os escritos do pai da igreja são tidos como um conjunto de literatura cristã para a igreja. Apesar de muitas diferenças entre alguns escritos dos pais da igreja, eles apresentam muitas características comuns, como a simplicidade intelectual e doutrinária, como também a grande reverência pelo Antigo Testamento, a preservação dos ensinos dos apóstolos e a preocupação em fortalecer a igreja. Mesmo o cristianismo sendo uma religião oficial de Roma, os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações naquele tempo. É nesse período que surge o primeiro mártir pai da igreja, Clemente de Roma. Também conhecido como Clemente Romano, Clemente de Roma nasceu em Roma, aos arredores do Coliseu Romano. Ele vem de uma família judaica da tradição hebreia. A tradição acredita que ele recebeu o batismo diretamente de Pedro e ele foi, assim, o primeiro pai da igreja. Clemente é conhecido pela carta que escreveu à problemática igreja de Corinto, logo após o ministério apostólico de Paulo. Após um período de paz do imperador Nervas para os cristãos, chegou o reinado do imperador Trajano, o qual perseguiu também os cristãos e entre eles prende assim então Clemente de Roma. Clemente, preso, ele prega nas cadeias e converte muitas almas para Jesus, mas isso lhe custou a sua vida. No ano 100, ele foi condenado. Amarraram em sua cabeça uma pedra ao seu pescoço e lançaram às águas, tornando-se assim o primeiro pai da igreja a ser martirizado. O seu corpo, posteriormente, foi recuperado das águas e foi sepultado em Quersoneso, na Crimeia, onde mais tarde, por ordem de Nicolau I, ele foi levado a Roma, onde está sepultado e permanece até os dias de hoje. Segundo pai da igreja é Inácio de Antioquia. Inácio, ele foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria, uma das principais igrejas daquele tempo. Acredita-se que ele foi discípulo direto de João, chegou a conhecer Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Ele aparece defendendo a autoridade da igreja e foi um dos primeiros pais da igreja a usar o termo igreja católica, onde a igreja é universal. Também por ordem do imperador Trajano, Inácio de Antioquia foi preso e foi condenado a ser lançado no Coliseu junto com os leões para ser devorado por eles, pois as autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e desencorajar assim os demais cristãos, mas não foi isso que aconteceu através da vida de Inácio. Ele não nega a fé em Jesus, e enquanto ele é levado a Roma, ele vai escrevendo cartas para as igrejas que o recebem e o sauda neste caminho. Ele se tornou um grande homem pela fidelidade a Cristo por meio das perseguições e das cadeias que enfrentou em vida. Pelo testemunho de Jesus Cristo, Inácio estava disposto a morrer, a se entregar
como um mártir de Cristo, assim a fim de padecer os sofrimentos de Cristo. Mas enquanto ele vai para Roma, ele sabe que algumas pessoas estão prestes a lutar pela sua soltura, mas ele escreve algo para essas pessoas dizendo que está pronto para aquele momento e diz as seguintes palavras para eles: não quero apenas ser chamado de cristão, mas quero também me comportar como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. E seu sangue quero beber, que é bebida imperecível, porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo. E com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como pó limpo de Cristo. No final de sua vida, acredita-se que ele olhou para aquelas pessoas que estavam à sua volta e proclama ainda mais: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrado nele sem reprovação. Inácio e Clemente nos ensinam a ser fiéis a Cristo e perseverar na fé. E ainda mais que a perseverança é o caminho de nos tornar mais parecidos com Jesus e nos tornar participantes com Ele dos seus sofrimentos. E você? Qual é a lição que você tem através da história dos pais da igreja? Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ouvir e ver por aqui. Curte este vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas, entregar um material totalmente gratuito e de qualidade para vocês sobre a história da igreja. E se Jesus nos permitir, semana que vem estamos de volta. Fiquem todos na paz de nosso Senhor.